não é uma aula, tá? Não é uma discussão também. É como a gente faz aquelas reuniões na universidade, né? Você tem que ler um livro e aquele livro é grande, às vezes é cansativo, então você lê em grupo, né? Depois eu vou ver como é que a gente faz para vocês entrarem, mas eu vou começar a ler já. Mas a gente vai até umas 20, 50 mais ou menos, uma meia horinha. Eletrocefalografia é uma introdução, um texto de introdução, né? Um atlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebezinhos, né? O primeiro, a primeira gravação, né, em animais neurofisiológicas foi feita por Richard Caton em 1875. O advento da gravação de traçados de EEG em seres humanos, né, só ocorreu 50 anos depois. O Hans Berger, né, que era um psiquiatra alemão, foi pioneiro no EEG em humanos em 1924. Então, antes do Berger, a gente pensa que começou com ele, né, foi com o Caton. Caton fazia em gatos, né, principalmente isso aqui. O Hans Berger, ele pesquisava isso há muito tempo, mas ele fez a publicação dele em 1924. Se não me engano, foi num congresso em Paris, tá? Ele fez essa demonstração dele. Inclusive, ele não tinha o equipamento dele, não, ele projetava só um ritmo alfa numa parede, né? Através de um conjunto de lentes. Ele não escrevia aquilo. O EEG é uma técnica eletrofisiológica para gravar a atividade elétrica que vem dos cérebros humanos, dado a sua peculiaridade no que diz respeito à sensibilidade temporal. A principal utilidade do EEG na avaliação da dinâmica cerebral, aí que está a principal função, a utilidade dele, né? Você avaliar a dinâmica cerebral funcional. Porque ele tem essa resolução temporal muito grande, né? Que a ressonância, por exemplo, não tem, né? Ela não vê a coisa acontecendo no instante que ela está acontecendo, como o elétron. O EEG é particularmente útil para pacientes que têm suspeita de crises, epilepsia e crises, né, episódios estranhos, né, spells, né, seriam episódios de sonho, né, algo no gênero assim. Com algumas exceções, praticamente todos os pacientes com epilepsia vão demonstrar alterações características no eletro durante uma crise epiléptica, ou seja, na crise você fala que é um momento ictal ou durante a crise, né, do traçado, e a maior parte dos pacientes também mostram características interictais. Interictais quer dizer entre as crises. O que são essas características, né? As descargas epilépticas interictais, aqui é o IED, Interictal Epileptic Discharges, que são os spikes. O spike ele tem menos de 70 milissegundos de duração. O spike, né, a onda, a ponta, né, ela... Opa, deixa eu ver se tem alguém mais entrando aqui. O spike, a ponta, ela dura 70. Bem-vindo aí, Eurípides. Tá me ouvindo aí? Olha só, hoje é só uma leitura de artigo, tá? Nós estamos só lendo aqui um artigo. Nós estamos numa parte em que ele fala aqui que as descargas epileptiformes, né, elas interictais, né, entre as crises, se elas forem bem rapidinhas, menos de 70 milissegundos de duração, são os spikes, as pontas, né, para nós. Você pode ter ponta onda e você pode ter onda aguda. A onda aguda é de 70 a 200 milissegundos de duração. Então a onda aguda ela é mais lenta. E qual que é a diferença em termos patológicos desses três elementos aqui, né? Spike, spike wave, sharp wave? Nenhuma. Os três têm o significado de descarga epiléptica. É que eles podem aparecer com essas características, né, diferentes em algumas síndromes diferentes ou em momentos diferentes. Mas não tem uma diferença assim fisiopatológica significativa, né? O EEG também foi adotado para outras indicações clínicas. Por exemplo, o EEG pode ser usado para monitorar a profundidade da anestesia durante procedimentos cirúrgicos, dada a sua grande sensibilidade, né, em mostrar mudanças súbitas no funcionamento neural, assim que elas ocorrem.
né? Ele tem sido útil para monitorar complicações, né? Por exemplo, isquemia ou infarto durante cirurgias. Se você pegar essas ondas e você fizer uma promediação, né? Tirar uma média dessas atividades elétricas no cérebro, você pode ter os potenciais evocados. E você pode ter os potenciais evocados relacionados a evento também. Esses potenciais representam atividade neural de interesse, dependendo do quê? De certos estímulos específicos. Então você tem os potenciais evocados auditivos, visuais, etc., né? Potenciais evocados relacionados a eventos, eles são usados na prática clínica e na pesquisa, na análise de estímulos visuais, auditivos, somatosensoriais e funções cognitivas elevadas. Tá? Isso aqui é a introdução do Electroencephalography, um texto introdutório, um atlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebezinhos, né? Quero lembrar vocês, né, que isso aqui é um Creative Commons Attribute. Então, a gente pode tranquilamente ler aqui, colocar no YouTube, na internet. Não é necessária permissão dos editores, autores, né, ou publishers aqui para reusar ou dar um outro propósito ao conteúdo. Desde que o trabalho original seja citado, é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos mostrando isso, né? Então a gente vai se reunir aqui, se der toda segunda-feira, para a gente discutir isso aqui. Eu só preciso configurar isso aqui para a gente poder todo mundo falar, né? Para todo mundo poder bater papo. Vamos ver aqui uma história, uma breve história, né? E um background aqui da eletroencefalografia. Aqui é o que a gente já falou, pelo que eu estou vendo, né? O resuminho ali de cima, o summary. Então vamos tocar para frente, né? O EG também, tá aqui, mesma coisa, falando, né, que os potenciais evocados. Aqui é interessante, o EG se acha que primariamente ele é gerado nos neurônios corticais piramidais no córtex cerebral, que tem uma disposição perpendicular em relação à superfície. O que eles querem dizer com isso, né? Que bobagem, né? O que eles querem dizer com isso? Na verdade, quando ele fala isso aqui, a disposição perpendicular, ele está falando disso aqui pra gente. Canetinha. Aqui, né? Você tem as circunvoluções cerebrais. E a disposição, você tem o corpo celular aqui. E aqui você tem o dendrito apical. Aí, ó. Né? É isso que ele está dizendo. Se acha que ele é primariamente gerado pelas células piramidais do córtex, basicamente da camada 4, né? Da camada 4, no córtex cerebral, e são orientados perpendicularmente à superfície do cérebro. Isso aqui é perpendicular à superfície, né? Aqui, por exemplo, você teria aqui o dendrito apical e aqui o corpo do neurônio também, tá? É sempre, então, perpendicular em relação à superfície, tá? O que mais que ele fala pra gente aqui? Atividade neural detectável pelo EEG é a soma dos potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos de grupos largos de neurônios disparando de maneira sincrônica. O EEG convencional do escalpo ou na superfície cortical, ele é incapaz de registrar um campo local momentâneo, um potencial de campo local momentâneo nessas suas mudanças, né, decorrentes da ativação de um potencial de ação neuronal. Então o que acontece é o seguinte, o que ele vê aqui é a somação de vários potenciais de campos de centenas de milhares de neurônios. A gente chama isso de potencial de campo. Então não é potencial de um neurônio só que a gente estuda. A gente estuda, você tem aqui, né, sei lá, centenas de neurônios ali, certo? Aí você tem os PEPs,
potencial excitatório pós-sináptico, você tem vários PEPs, você tem vários PIPs, potenciais inibitórios pós-sinápticos, PIPs e PEPs. A somatória deles vai gerar para a gente aqui um campo elétrico, mas isso aí, se a gente levar em consideração, né, várias centenas de neurônios. E a nível macroscópico, pessoal, para você enxergar um sinal do elétron, você vai ter que ter ativação de pelo menos 6 centímetros quadrados. Não é 6, né? Aqui já estou falando bobagem, tá vendo? É 6 centímetros quadrados, né? Seria 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, então já não é 6, né? É 2, alguma coisa aqui, centímetros quadrados, para você poder ativar um eletrodo. Para o eletrodo enxergar que está havendo ali uma ativação. Então é muito neurônio, né? Depois ele pede para ver aqui os apêndices, etc. Uma realidade infeliz no elétron é que a atividade cerebral ela pode ser suplantada por outras atividades geradas no corpo ou no meio. Para você ver a atividade elétrica no escalpo, aquela atividade minúscula que é gerada, primeiro ela tem que passar através de vários filtros biológicos. Quando ele fala em filtro biológico aqui, ele não está falando do equipamento elétrico, né? Ele está falando da pia, da aracnoide, da dura, está falando da camada óssea, está falando da pele, da gordura, né, etc. Então esses são os filtros biológicos que o sinal tem que atravessar antes de você chegar, antes de você captar, né, a atividade elétrica no eletrodo. Falei, ele está repetindo, né? As voltagens devem atravessar a própria estrutura do cérebro, o líquor, as meninges, o crânio, a pele, antes de atingir, antes que o equipamento possa detectá-la. Além disso, outros geradores biológicos da atividade, outros geradores de atividade elétrica biológica, como os músculos do couro cabeludo, os olhos, a língua, que causam, né, os artefatos, e mesmo o coração, né, criam potenciais de voltagem assim, maciços, né, que frequentemente se sobrepõem, obscurecem a atividade elétrica cerebral. Renata, agora eu acho que deu certo, hein? Agora eu estou achando que funcionou aqui. Então nós estamos discutindo que nós temos uma série de elementos biológicos, né, músculos, óleos, líquor, etc., que podem atrapalhar a chegada do potencial do escalpo ali para o equipamento do elétron. Deixa eu ver quem ligou aqui. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Ótimo. Meio caminho, né? Só não consigo botar vocês aqui para falar, mas dá para ouvir. Então, como eu falei para vocês, primeiro encontro nosso de leitura de artigo. Na verdade, é um livro que a gente está lendo básico de EG. Esse livro aqui, ele é muito bom. Já dei uma folheada nele e é básico, né? Para a gente pegar o jeitão. Não é... Tem mais gente entrando aqui. Não é como nas nossas oficinas em que a gente vê... Tiago, seja bem-vindo. Por enquanto vocês não podem falar, mas dá para escutar, tá? Não é como nas oficinas que tem bastante material visual, né? Que é mais a parte teórica, tá? E é por isso que está aberto também para todo mundo, né? Olha só, ele fala aqui descolamento temporário de alguns eletrodos, a gente chama de pop de eletrodo, é um artefato, aquilo que eu já mostrei para vocês, como se fosse uma pipoquinha, né? Estourando assim. Também podem atrapalhar, né, o eletroencefalograma. Ou mesmo imitar ritmos e imitar descargas, né? A linha final aqui é que você pode ter artefatos biológicos e você pode ter artefatos também elétricos do meio que frequentemente interferem. E o nome é esse mesmo, tá? Você tem artefato biológico e artefato não biológico.
frequentemente interfere com a capacidade do coitado lá do interpretador, que somos nós, né, de identificar os ritmos normais e patológicos. Felizmente, artefatos têm muitas características que são distintas, né, da atividade elétrica, né, para aquela pessoa que é bem treinada, né, para aquele observador. Aí ele fala para ler o apêndice, se der tempo lá para frente, a gente chega no apêndice também. Um eletrocefalograma típico, ele mostra gráficos de voltagem. No domínio vertical, né? É um eixo XY. Então, o domínio vertical aqui é em microvolts, né? Domínio vertical, ele fala o quê? A amplitude do sinal em microvolts. E o domínio horizontal, que é o tempo. Então você vai ter aqui uma disposição em tempo real, né, do que acontece na atividade elétrica cerebral. Olha aí. É aquilo que eu comentei com vocês já também. Você tem o quê, né? Um ritmo alfa posterior, que está bem bonito, né? Fusiforme. Você pode ver que são os eletrodos todos posteriores. Às vezes, olha, ele se difunde até regiões mais anteriores aqui, ó, tá vendo? O alfa ele pode se difundir até os eletrodos frontais, às vezes. Mas nesse caso aqui, nós estamos vendo uma atividade beta aqui de baixa amplitude. Tá? E quando você não tem alfa muito anteriorizado, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, F3, C3, C3, P3. Você não tem até um pouquinho de alfa aqui, mas você tem um ritmo mais... Vamos pegar esse trecho aqui, ó. A gente chama isso aqui de ritmo misto. Eu não sei os ritmos que tem tanta coisa. Então a saída é a gente falar assim, ó, é um ritmo misto de baixa amplitude. Aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um ritmo misto de baixa amplitude, tá? Então na frente, na região frontal, o beta, na região occipital, o alfa, e no meião do eletro ali, ritmo misto de baixa amplitude. O que é que ele fala aqui? Deixa eu só puxar para cá um pouquinho. O que é que ele está falando aqui? O EG normal, uma montagem típica, um exemplo do EG gravado durante a vigília numa mulher de 24 anos, estraçado de 10 segundos de duração, essa época, né? 10 segundos de duração. Você pode chamar, né, uma folha de época. E você pode selecionar épocas no EG digital também para fazer a quantificação, tá? Então uma época, o que é? É um período aqui com alguns segundos. Você vai ler, né? Época, é isso. Os primeiros 4 canais juntos, eles são referidos como uma cadeia, chama de cadeia aqui, né? Porque olha só, FPZ, não, FP1, né? Não. Tá tão... FP1, F7. F7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos pegar a segunda cadeia aqui, que é mais fácil. Tá mais fácil de ler. Ó, FP1, F3, F3, C3, C3, P3, P3, O1. Como tem uma concatenação aqui, ele chama de cadeia. Cadeia ou trem, né? Como você quiser. Né? Mostra atividade aqui, na primeira, você tem atividade... FPZ, FZ, tá vendo? FZ, CZ, CZ, PZ, PZ, OZ. Agora eu consegui ver. É a linha média. Tá falando aqui, ó. Mostra atividade gravada na linha média, né? E convencionalmente você sempre arranja desse jeito, né? Da frente para trás. Sempre da frente para trás, né? Convencionalmente também, geralmente a gente coloca o hemisfério cerebral esquerdo na frente do direito, tá? Isso é uma convenção. Inclusive, ó, o FPZ aqui, ó, ele deveria ficar abaixo do FP1 aqui, né? Mas, né? Estão vendo que não é sempre como a gente quer, né? Os próximos 4 canais aqui, eles vão mostrar pra gente a face, a região mais ou menos central, ali, FP1, F3, né? F3, C3, é a mais próxima à linha média. F4, C4
P2, F4, F4, C4, C4, P4, P4, A2. Também o outro lado, o lado direito da linha média. Depois a região lateral esquerda e a região lateral direita. Tá? É isso que ele está mostrando aqui. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Você tem um ritmo rápido sinusoidal aqui, que é mais proeminente nas regiões posteriores occipitais, que é o alfa, né? Lembra que esse livro aqui é para quem está começando, né? Isso é o que ele chama de PDR, né? Posterior Dominant Rhythm. É o PDF, ritmo dominante posterior, que ele é visto bem quando os olhos estão fechados, né? Durante uma vigília relaxada. Ok? O que mais que ele fala de importante aqui? Olha aqui o eletrocardiograma, né? Para você poder fazer o acompanhamento, ver arritmias, afastar possíveis artefatos, porque você pensa que o artefato do eletro ele está sempre assim, ocorrendo o tempo todo, não. Às vezes você tem só uma espícula artefatual aqui. Então, se ela estiver sobre um eletrocefalograma, sobre um canal, sob aquele canal onde você vê uma espícula, tem ali uma atividade elétrica do coração, aumenta a possibilidade daquilo ali ser um artefato. Vamos colocar assim. Bom, então vimos a figura 1 com um traçado digital e uma revisão, né? O leitor, né? O interpretador pode mudar vários aspectos do display do EEG para conveniência e inteligibilidade. O que é que ele está falando aqui? Devido ao traçado digital, você poder, no mesmo segmento, mudar os canais, você tem muito mais capacidade de interpretar o elétron, tá? Então a gente chama isso de reformatação, certo, pessoal? Você poder mudar os canais no mesmo segmento, bipolar, por exemplo, para referencial e vice-versa, né? Ou mudar para uma laplaciana. A gente chama isso de reformatação. Então ele fala, com a revisão aqui do EEG digital, você tem muito mais inteligibilidade, né, dos dados. O eletrocefalografista também ele pode ajustar a sensibilidade, ou também chamamos de ganho ou sensibilidade do traçado, que é feito em microvolts por milímetro, para ou aumentar ou reduzir o tamanho das ondas. Uma pessoa pode também alterar a quantidade de tempo que se mostra, que às vezes o tempo você refere como época, e você pode, antigamente, né, era conhecido como velocidade de papel. Nossa, peguei muito essa época, viu? Velocidade do papel, mudança de tempo de época, né? Intervalos mais curtos podem ser vistos com poucos segundos no computador, na tela do computador, né? E qual que é a vantagem de você ver poucos segundos? É porque você pode melhorar a visualização das espículas, você pode ter mais certeza, aumenta a tua resolução, você vê melhor a espícula. Por outro lado, a escala de tempo pode ser expandida para mostrar segmentos mais compridos, minutos, né, ou mais, né? Mostrando o quê? Mostrando ritmos lentos ou descargas lentas ou episódios epilépticos, né, que estão ocorrendo ali. Você pode pegar um episódio inteirinho se você comprimir o sinal. Agora, é legal essa compressão também para a gente ver periódicos, traçados periódicos, que às vezes a gente fica em dúvida se aquilo é um periódico ou não. Você comprime o sinal, aí aquela característica do periódico surge bem. Filtros digitais também podem ser aplicados para reduzir artefatos em certas configurações, mas devem ser usados com grande cuidado. Filtro. Né? Por que você usa o filtro com grande cuidado? Porque se você filtrar tudo, vai tudo para o lixo, né? Você vai ficar com um traçado lindo, bonito, né? Bem na linha de base assim, mas tudo que tinha ali de interessante foi embora. Então você vai ter uma distorção de onda ali muito grande.
Então nós estamos na introdução aqui desse livro, Eletroencefalografia, um texto introdutório, perdão, e atlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebezinhos. Nós estamos vendo a parte introdutória. O EEG ele usa o princípio da amplificação diferencial. O que é amplificação diferencial, pessoal? Eu não estava conseguindo nem acessar isso aqui no sábado. Tava de rosca. Tava de rosca. Oh. Meio tortinho aqui ainda o amplificador. Tá? Você tem aqui F7. F7 aqui você tem T3. O que é que o amplificador diferencial faz? Olha que interessante. Você tem um terra aqui. Ele trabalha da seguinte maneira. O sinal que entra aqui, quando ele entra aqui, o valor dele absoluto não muda. O sinal que entra aqui em T3, por exemplo, no caso aqui no G2, né? Aqui é o G1, aqui é o G2. O sinal que entra no G2, ele é invertido de sinal. Tá? Para que serve isso? Esse aqui é um amplificador diferencial. O amplificador diferencial faz isso. Deixa eu ver que eu acho que entrou mais alguém aí, pessoal. Só um segundo. Não. Não entrou não. Saiu então, né? Olha, o amplificador diferencial ele funciona assim. Tá? Da seguinte maneira. Vamos pegar dois canais aqui de novo. Aqui o amplificador do eletro e aqui onde vai escrever o sinal, tá? Se o eletro aqui é invertido. Se entra um sinal aqui de eletrocardiograma aqui, por exemplo, entrou aqui. Ele vai entrar aqui também. Só que aqui o valor dele é invertido. Ele vai entrar tipo uma coisa assim, né? Cabeça para baixo. O que acontece? Eles se cancelam. E essa é que é a grande vantagem do amplificador diferencial do eletro. Porque se não fosse isso, aquela interferência 60 Hz não deixaria você captar o eletro. Então, o eletro ele só pôde existir a partir do momento em que foi feito aqui, ó, a amplificação diferencial. Ou a gravação de voltagens diferentes entre diferentes pontos usando um par de eletrodos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Ah, você não está vendo a tela do livro? Gente, espera aí. Você está vendo eu falando, né? Espera aí. Vamos ver agora. E agora, deu? Caramba, eu falando aqui, vocês não estão vendo é nada, né? Agora foi, obrigado. Obrigado. Primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui, pessoal, então já viu, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Então o EEG, como eu estou falando, ele usa o princípio da amplificação diferencial, né? Olha como ele complica às vezes um pouquinho. Ou a gravação de voltagem, de diferenças de voltagem entre diferentes pontos usando um par de eletrodos que compara uma atividade explorando o sítio de eletrodos com outro eletrodo adjacente ou uma referência, um eletrodo de referência distante. Gente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, né? Você vai usar ou eletrodos próximos, que é a montagem bipolar, ou um eletrodo do escalpo e um na orelha. É isso que ele fala, que está tentando falar aqui, né?
Você tem que medir as diferenças dos potenciais elétricos, então, para você obter o elétron. O elétron é sempre assim, né? A diferença de potencial entre dois eletrodos. Por convenção, quando o eletrodo ativo, né, explorador, que ele chama de G1, por causa do que eu comentei com vocês, né? Antigamente, isso aqui é tudo baseado, este amplificador diferencial aqui, ele é baseado na válvula, nas primeiras válvulas eletrônicas. Eu tive a chance de, quando eu era pequeno, meter o olho assim atrás da televisão, assim. A televisão era ela de papelão atrás, papelão grosso. Eu meti o olho lá atrás, tinha um monte de válvula, fica tudo aceso, sabe, com luz, ficava tudo aceso, eu achava fantástico aquilo. E lá dentro tem umas gradezinhas dentro das válvulas eletrônicas, por isso que o termo ficou G1. Então, o eletrodo ativo explorador ele chama de G1, aqui para grid 1, uma convenção histórica, né, por causa do amplificador analógico. Ele fala, quando ele é mais negativo que o G2, o potencial é direcionado acima do meridiano horizontal. Que coisa fantástica, né? O que ele quer dizer é o seguinte aqui. O que ele está falando, está enrolando aqui? Ele fala o seguinte, que a atividade elétrica, a onda do traçado, ela sempre vai se desviar para o eletrodo mais negativo. Esteja ele embaixo ou em cima. Tá? Mas não sei por que ele fala aqui, ó. Olha como é que ele fala, né? Ao passo que o oposto também é verdade, enquanto que a diferença dos eletrodos, enquanto que a referência de eletrodos é mais negativa e o vetor potencial do elétron se direciona abaixo do meridiano horizontal, que bobagem. É só isso que ele está falando, tá? O eletrodo sempre, aliás, o canal, a deflexão, a linha, ela sempre deflete para o eletrodo mais negativo. Costuma-se criar várias convenções, né? Mas olha aqui, na verdade é isso, ó, você tem aqui esse eletrodo aqui T8, né? E P8, que são eletrodos que vocês estão vendo aqui. Vamos ver aqui. Ó, o C4, ele coloca o nome aqui, tá no T6, no T4, ele chama aqui de T8, tá vendo? E o P6, ele chama de P8. Ele mudou o nome aqui. Tá? Saiu um pouquinho da nómina do sistema 1020. Mas tudo bem, o que interessa é o seguinte, né? Você tem aqui, ó, T8 e P8. Apontou para cima, é porque o primeiro eletrodo aqui do par ele é mais negativo. A gente imagina ele em cima e esse aqui embaixo. É bem assim. Tá? FP2, F8. O F8 ele é mais negativo, porque aponta para baixo. Você imagina o FP2 em cima, é sempre o primeiro você imagina em cima, o segundo embaixo. Tá? Daí ele fica discutindo, explicando tudo aquilo ali embaixo. Bom, uma técnica relacionada ao EEG é o magnetoencefalograma, que ele não grava a atividade elétrica cerebral, mas, ao invés disso, ele utiliza sensores para capturar o campo magnético gerado pelo cérebro. Tá? O magnetoencefalograma ele nos dá informação complementar ao EEG, demonstrando a atividade magnética dos dipolos cerebrais. O que é que ele está falando aqui, né? No magnetoencefalograma. Tem coisa que a gente vê no eletro também. Porque quando você... Aqui você tem o corpo celular, tá? Aqui você tem o dendrito apical. Quando você ativa, né, o corpo celular aqui, você forma cargas negativas no dendrito apical. Isso aqui forma um campo elétrico, tá? Campo elétrico ele tem duas cargas, ele é um dipolo, a gente trabalha com dipolos no eletroencefalograma sempre, tá? Não importa se ele está tangenciando a superfície do escalpo ou se ele é perpendicular à superfície do escalpo. Continuando aqui. Desde que o campo magnético
é menos degradado pelos filtros biológicos da cabeça, que é a atividade elétrica do cérebro. Então, o campo magnético ele se perde menos, né, que a atividade elétrica. O magnetocefalograma, o dipolo, né, do magnetocefalograma, pode produzir localizações mais acuradas para os geradores do eletrocefalograma. Toda vez que você tem uma ativação de um grupo de células ali, você chama aquilo ali de gerador. Só que como a gente tem só 20 eletrodos no escalpo, pessoal, é muito difícil às vezes a gente ver esse gerador, tá? Vocês estão me enxergando direitinho aí, né? Tá dando para ver direitinho? Ok. Nós temos mais 4 minutinhos só. Uma revisão detalhada do magnetocefalograma está além da capacidade aqui, né, do escopo, né, do que interessa nesse livro aqui, tá? Pra gente. Daí tem aqui, ele fala da literatura, etc., né, se você quiser estudar. Exemplo de magnetoencefalograma, tá aqui. O magnetoencefalograma na reprodução da imagem, como ela é conectada à ressonância, né, você vai ver os geradores assim, tá vendo? Né, o polo positivo ele é vermelho, o polo negativo ele é azul, tá? Nos geradores. Exemplo do dipolo corrente equivalente de dipolo numa menina jovem com esclerose tuberosa. As regiões coloridas de interesse representam, né, os dipolos aqui, ó, motor da mão, somatosensorial azul, epileptiforme aqua, que eu não estou vendo aqui. Deve ser esse aqui, né? Okay? A imagem sagital demonstra que os dipolos epileptiformes vizinhos, que eles estão vizinhos ao tubo estrutural e são distantes da região somatosensorial. Tá? Isso aqui é só para a gente poder ver. Ok? A gente viu aqui a introdução histórica hoje, então. Comentamos aqui alguma coisa. E se der tudo certo, vamos ver. Semana que vem a gente vai ver aqui, ó, uma abordagem organizada, né, da análise do EEG, a inspeção visual da atividade de fundo e o reconhecimento de padrões. Ok? Pessoal, agradeço